Fala pessoal, Henrique Garcia aqui, sócio da B7 Business School, e hoje a gente vai falar sobre paraíso fiscal e as suas jurisdições. Então, começando aqui sem enrolação, vamos direto aí. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, bora lá. Então a gente vai começar falando aqui o que é um paraíso fiscal. Paraíso fiscal é algo ilegal? Então, vamos lá, vamos desconstruir. Muita gente sempre achou que quando a gente fala de paraíso fiscal ou de offshore, é algo ilegal, tá? Isso é um mito, não tem nada a ver. A gente vai quebrar essa crença. Quando a gente fala de paraíso fiscal, a gente está falando de algumas regiões que aquela jurisdição daquela região te traz algum benefício fiscal dentro da legislação daquele lugar. E quando a gente fala de offshore, fica tranquilo, também não é nada ilegal. Quando a gente está falando de offshore, a gente está falando de uma operação que não é naquele seu país de residência. Então, essas são as duas primeiras confusões. Então, vamos lá. Paraíso fiscal não é sinônimo automático de crime. Não é sobre onde está, é sobre como foi declarado. Então, offshore, tá? Ela pode ser uma estrutura legal ou ela pode ter um uso irregular. Então, primeiro a gente precisa fazer essas divisões. O que é um offshore? É uma estrutura onde, por exemplo, fora do Brasil, para um residente fiscal brasileiro, vamos imaginar o seguinte: eu tenho um residente fiscal brasileiro. Ele vai fazer a declaração correta de uma estrutura no exterior. Tá tudo certo. Dentro dessa estrutura, ele pode ter investimentos internacionais, ele pode ter a diversificação de patrimônio, ele pode montar uma operação de um planejamento sucessório, ele pode ter operações com as empresas. Desde que ele declare isso da forma correta, utilizando as ferramentas corretas, tá tudo certo. Vamos pegar um exemplo prático. Eu, Henrique, sou residente fiscal aqui no Brasil. Se eu abro uma conta no JP Morgan nos Estados Unidos, no Citi, no Bank of America, eu, Henrique, tenho uma conta offshore, uma conta internacional. Da mesma maneira que o Brian, que é americano, é residente fiscal nos Estados Unidos, ele abre uma conta aqui no Brasil, em um Bradesco, em um Safra, num BTG, ele passa a ter uma conta offshore aqui no Brasil. Tranquilo? Identificamos, né? Qual que é a diferença de offshore? Offshore é algo sim legal e nada mais é do que você ter uma estrutura no exterior. E quando a gente fala estrutura no exterior, é uma estrutura, seja investimento, seja ferramentas de planejamento sucessório ou uma operação de empresa que não é no seu país residente. Então, offshore não é uma única coisa. Separei aqui quatro das principais frentes que a gente vai trabalhar quando a gente fala de offshore. Frente número um, uma conta no exterior. Então você tem uma conta em dólar, uma conta de investimentos, e é o exemplo que eu citei. Eu, Henrique, nos Estados Unidos, tenho uma conta no JP Morgan. Essa é minha conta no exterior. É uma conta offshore. Eu, Henrique, vamos supor que eu tenho ali empresas, abro uma empresa nos Estados Unidos, uma outra operação, uma outra frente são as chamadas LLCs ou as holds, que são estruturas corporativas lá no exterior, em um outro país que não é o meu país de residência fiscal. Uma outra ferramenta que a gente tem são as famosas trust. O que são as trust? É uma ferramenta que ela é mais utilizada em regras de sucessão patrimonial para você definir quem serão os beneficiários e como vai ficar a distribuição. Vão ter vídeos aqui que a gente vai entrar mais a fundo em cada uma dessas vertentes. E os mais conhecidos, que são os fundos de investimentos, onde você tem uma pessoa responsável por fazer a gestão. Então a pergunta certa não é qual é a melhor offshore. É sim a pergunta qual é o problema do seu cliente e qual das jurisdições melhor resolve ou melhor se encaixa dentro daquela dor, perfeito? E aí quando a gente avança, tá? Pensa como uma caixa de ferramentas. Você não vai utilizar o martelo para apertar um parafuso. Offshore funciona do mesmo jeito. Para você apertar um parafuso, você vai escolher uma chave de fenda. Dependendo do parafuso, você tem uma chave Phillips, você tem ali a chave de fenda, então você tem a chave correta. Offshore, a mesma. Se eu quero ter uma conta para movimentar dinheiro, movimentar moeda, talvez uma conta funcione. Se eu quero, por jurisdições, pagar menos impostos dentro da legislação e
com uma empresa nos Estados Unidos, eu consigo isso, eu vou abrir uma empresa lá, é uma LC. Se eu já tenho um certo patrimônio no exterior, quero montar um planejamento sucessório para se acontecer alguma coisa comigo, esse respaldo, esse patrimônio chegar na minha família, eu posso optar por uma trust. Então, entende que para cada ocasião existem ferramentas de estruturas, existem estruturas offshore com vertentes para cada situação. Isso é muito importante de vocês entenderem. Então, aqui eu fiz um resumo bem simples, com alguns exemplos práticos para vocês começarem a entender esses conceitos. O objetivo do cliente, qual que tem de ser uma estrutura possível mais adequada. Então, tudo parte de você fazer um diagnóstico certo. Então, um exemplo, se o seu cliente ele quer dolarizar ou manter uma conta lá fora para movimentação financeira, uma conta no exterior provavelmente já resolva. Seu cliente ele quer operar ou empreender nos Estados Unidos ou em algum outro país. Uma LLC, que é uma abertura de uma empresa, talvez seja o melhor caminho. Ou ele já tem essa empresa, ele precisa fazer a organização da empresa, da gestão ali de alguns bens vinculados, ele pode optar por uma hold, ou ele quer planejar a sucessão familiar via um trust, ou ele quer investir sem ele ter que ficar comprando e vendendo ali, ele opera via um fundo. Então, é um resumo pouco mais simples para dar essa clareada aí para vocês. Então, vamos ver um exemplo prático. Vamos simular aqui o Roberto. Então, vamos pegar aqui o exemplo do Roberto como case prático de um cliente, de um perfil que vocês vão olhar aí no dia a dia. Então, pense que você vai atender o Roberto, de 52 anos, ele é empresário, já tem 4 milhões de patrimônio, é casado, tem 2 filhos, parte do patrimônio dele está na empresa, parte está aplicada no Brasil. Ele possui 1 milhão disponível para investir e começa a se preocupar com a concentração em reais, com a sucessão dos bens e como organizar fazer a organização patrimonial. Então, a primeira pergunta que a gente tem que começar a fazer é justamente isso, tá? É olhar, tomar cuidado com as perguntas erradas vezes as perguntas versus as perguntas certas. Então, a estrutura ela é consequência do ponto de partida. Então, em vez de qual offshore o Roberto deve abrir, a pergunta certa é qual o problema que o Roberto quer resolver? E aí a gente começa a montar um checklist de diagnóstico, dolarização, liquidez, investimentos internacionais, custos e complexibilidade, sucessão dos filhos. Então, qual desses pontos aqui é o mais importante? É a prioridade, é o que ele está olhando. Então, a gente precisa montar esse diagnóstico para a gente ir estruturando ali e montar. Então, é um pouquinho do que é o primeiro ponto de partida. Então, vamos supor que o foco é dolarizar e investir. Talvez a solução mais simples para ele seja uma conta no exterior. Lembrando, estou trazendo exemplos para facilitar a explicação dessa estrutura, tá? Pode ser para converter parte em dólar, acessar ativos internacionais, manter liquidez, reduzir a concentração de risco de estar todo o valor dele num banco do Brasil. Ele quer ter dinheiro dele num conta relativamente num banco estrangeiro, numa operação fora do Brasil. Ou então ele quer organizar a gestão da empresa dele. Pô, talvez vai abrir uma LLC, que é uma estrutura ali de uma empresa, ou ele vai olhar para uma hold para organizar os bens. Aí, obviamente, tá? Tô trazendo de uma forma mais simples, mas tem toda uma atenção para custo, contabilidade, tributação, manutenção. Por isso que geralmente esse tipo de serviço, esse tipo de operações estão mais concentradas lá com a galera do segmento do private, porque você precisa ter um certo patrimônio relevante para conseguir fazer todas essas manutenções. Ou não, a dor dele é a partir de sucessão, o jogo muda totalmente. Talvez o trust pode ser ali o melhor responsável para ele montar quem serão os beneficiários, quais são as regras, para quem vai cada dinheiro, para quem vai cada bem. Então, entende, tá? Que existem várias vertentes que a gente precisa analisar, que a gente precisa fazer esse diagnóstico aqui, beleza? E aí, não existe a melhor offshore, tá? Existe estruturas certas para o objetivo certo. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês, tá? E que vocês precisam entender. Não existe uma única offshore, não existe uma única regra. Então, eu vou encerrando esse vídeo por aqui para não ficar muito alongado e aí a gente retoma no próximo vídeo.